Boa tarde. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo podcast, Prematuridade, da prevenção ao cuidado neonatal. Novembro chegou e com ele o Novembro Roxo, um mês inteiro dedicado à conscientização sobre a prematuridade. Este é um tema que mobiliza profissionais da saúde, famílias e toda a sociedade, porque atrás de cada nascimento, antes da hora, existe uma história de fragilidade, também muita força e superação. No mundo, a cada 10 bebês, um nasce prematuro. Aqui no Brasil, nós somos o país que tem a maior taxa de prematuridade, cerca de 300 mil nascimentos todo o ano. Cada um deles representa não apenas um desafio médico, mas um chamado à reflexão sobre a importância do pré-natal e a qualidade deste pré-natal, tendo prevenção de fatores de risco, cuidados à gestante e ao recém-nascido. Neste episódio, em especial, queremos dar uma visibilidade a este tema e discutir com a atuação conjunta entre obstetras e neonatologistas. Uma equipe multidisciplinar que pode fazer toda a diferença nesses pequenos guerreiros e junto às suas famílias. Então, porque o assunto é prematuridade, cada dia conta, a cada dia importa, então um dia atrás do outro, certo? Vou me apresentar. Sou Clarissa Lisboa Arla da Rocha, sou obstetra, ginecologista, trabalho na Universidade Católica, no Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia, plantonista do Hospital São Francisco de Paula, mestre em Saúde e Comportamento pela Universidade Federal, coordenadora do 4º ano da disciplina de Ginecologia da UCPEL, né, e trabalho também com alto risco, trabalhando no grupo de pré-natal da equipe Deméter Cuidados Obstétricos. Hoje estamos aqui com a Milena, nossa residente do Serviço do Hospital São Francisco de Paula, com a Suzana, acadêmica de Medicina e integrante da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da UCPEL, e também recebemos a doutora Marcela, médica obstetra, formada em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital São Francisco de Paula, docente do curso de Medicina da UCPEL, atua também no consultório privado como obstetra, rotineira da prática do 4º ano da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Francisco da UCPEL. Também recebemos a doutora Marina, médica neonatologista, graduada e especializada pela FURG, residência em neonatologia pela Universidade Católica de Pelotas, docente do Núcleo de Pediatria da UCPEL, rotineira na semi-intensiva e plantonista da UTI neonatal do Hospital São Francisco de Paula. Sejam todas bem-vindas. É um prazer enorme ter vocês aqui para este bate-papo e com certeza vai trazer muita informação e também muita sensibilidade sobre o tema, que toca a todos, tanto os obstetras como os pediatras e familiares e profissionais da saúde em geral. Oi, boa tarde, eu sou a Marcela, agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz quando as meninas falaram comigo, agradeço a doutora Clarice, a doutora Camila, idealizadoras desse podcast, e as acadêmicas e as residentes. Fico muito feliz de estar aqui, do lado da doutora Marina, falando sobre esse tema tão importante, justamente no Novembro Roxo, né? Então, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, eu sou a Marina. Como já foi dito pela minha colega, eu sou neonatologista, trabalho ali no Hospital São Francisco de Paula. E para mim, falar sobre prematuridade é sempre algo especial devido à minha formação e espero poder contribuir hoje para esclarecer um pouquinho sobre um assunto que é muito importante e que precisa, sim, de bastante visibilidade, que é a prematuridade. Então, obrigada a todos. E, doutora Marcela, poderia nos explicar em que situações o parto prematuro é espontâneo ou eletivo? Então, como tu falou, o parto prematuro ele pode ser espontâneo, né, ou terapêutico, que a gente diz, que é quando o obstetra indica o nascimento antes da hora por alguma alteração materna ou fetal, tá? O parto espontâneo é como a palavra diz, tá? Aquela paciente que vai entrar em trabalho de parto de forma espontânea. E o terapêutico eletivo
é quando, por exemplo, uma paciente com pré-eclâmpsia começa a piorar os exames de função hepática, de função renal. E para priorizar, né, a saúde materna, a gente acaba tendo que indicar um parto prematuro. Tá? Ou, daqui a pouco a mãe pode até estar bem, mas o bebê pode começar a fazer alterações no ultrassom, no Doppler, e a gente acaba também tendo que indicar um parto prematuro. Então, pode ser eletivo dessa forma, tá? Por alguma piora materno-fetal, ou também pode ser uma emergência obstétrica, como um descolamento de placenta, por exemplo. Uma paciente que descola a placenta com 30 semanas, mesmo sendo bem prematuro, a gente acaba tendo que provocar o parto, porque senão vai evoluir para um desfecho ruim, que seria a morte da mãe e do bebê. Certo, doutora. É interessante, então, a gente perceber como essa classificação ajuda a gente a entender a gravidade e as possíveis complicações que esse recém-nascido pode ter, né? E o que chama atenção é que mesmo nos países desenvolvidos, esses índices ainda continuam altos, o que mostra que a prematuridade é um problema global e multifatorial. Pensando nisso, eu queria aproveitar para a gente conversar um pouco sobre as principais causas, ou seja, tu poderia nos explicar por que esses números ainda são tão elevados, quais são os fatores de riscos, o que mais contribui para esses números ainda hoje? Então, eu acredito que a prematuridade ainda é muito elevada, pensando no nosso país, no Brasil, tá? Pelo acesso ao pré-natal ser dificultado muitas vezes, e não só o acesso ao pré-natal, mas um pré-natal de qualidade, onde a gente consiga identificar fatores de risco e tratar isso previamente para evitar esse desfecho da prematuridade. Então, o acesso ao pré-natal é muito importante, não só ao pré-natal, mas um pré-natal de qualidade. E falando em fatores de risco, tem uma gama de fatores de risco, tá? O maior fator de risco, mais importante, para um parto prematuro, é um parto prematuro prévio. Então, esse antecedente obstétrico é importante. E tem outros inúmeros, né? Mas pensando assim no nosso país, o baixo nível socioeconômico e educacional entra como fator de risco, pensando no Brasil. Isso é bem importante, né? Bem relevante. Extremos de idade, extremos de peso, né? Infecções maternas, enfim, uma gama de fatores de risco. E pensando nesse número aumentado de prematuros, e pensando a nível de Brasil, eu acredito que seja a nossa baixa, além dessa baixa adesão ao pré-natal, também tem o estilo de vida, que conta bastante, né? Então, aquelas pacientes que fumam, que se alimentam mal, que usam álcool e outras drogas, isso também é importante e entra também como um fator de risco relevante. A gente sabe que cada bebê prematuro ele representa um enorme desafio, não só na obstetrícia, mas também na neonatologia e na saúde pública. Doutora Marina, por que a prematuridade é uma questão tão importante, não só, então, para a obstetrícia, mas para essa saúde pública como um todo? Acho que é bem importante a gente falar disso, porque o que acontece, né? Quando a gente tem um bebê prematuro, a gente vai ter uma internação geralmente muito prolongada, né? Porque, claro, vai depender da idade gestacional em que a gente tiver a interrupção da gestação, né? Então, o que acontece? A gente tem um bebê que tem uma imaturidade global. Então, eu não tenho ainda um pulmão maduro, capaz de respirar sozinho. Muitas vezes são bebês que têm um peso abaixo do esperado, que a gente vai ter um custo na internação com nutrição parenteral, até esse paciente ter mais peso, até esse paciente conseguir se alimentar por via enteral plena. Eles são expostos à infecção pela questão de nascerem de forma mais prematura, por ficarem com dispositivos acoplados em si, por terem uma, vamos dizer assim, uma imunodeficiência esperada para a idade gestacional, né? E fora isso, a gente acaba tendo complicações que podem acontecer durante a sua internação. Eles podem evoluir para displasia broncopulmonar e às vezes demoram a desmamar do ventilador, podem ficar dependentes de oxigênio. Por mais que nós tenhamos
cuidado já desde a sala de parto para prevenção de hemorragia intraventricular. São bebês que podem ter algum tipo de sequela neurológica, são pacientes que podem ter sequela motora, né? E quando eles conseguem receber alta hospitalar, são pacientes que vão carecer de ambulatório especializado e equipe multiprofissional capaz de dar conta das suas necessidades, das suas demandas. E como nós já conversamos e já falamos anteriormente na abertura do podcast, nós temos cerca de 300 mil nascidos prematuros. Então, se nós formos pensar em termos de qualidade de assistência e tudo que esse paciente vai precisar ao longo da sua vida, principalmente nos 2 primeiros anos, que são, para nós que cuidamos deles, os mais importantes, a gente acaba tendo, sim, um problema de saúde, porque, infelizmente, nem sempre nós temos a estrutura capaz de dar conta dessa demanda toda. Doutora Marina, pensando nesses bebês que nascem prematuro, quais hoje são as principais causas de morbimortalidade? Pensando nessas situações, na verdade a gente tem algumas causas mais, não sei se eu poderia dizer principais, né? Mas nós temos algumas situações que acontecem mais a curto prazo, uma vez que eles estão admitidos dentro da UTI, que seria, por exemplo, quanto mais extremo prematuro, maior os riscos de hemorragia pulmonar. Isso é uma causa de mortalidade bem importante, por mais que nós façamos o manejo rápido, na maioria das vezes, é uma das causas que, de forma precoce, leva a óbito esses prematuros extremos, tá? Outra causa que muitas vezes é uma situação que vem junto ao parto prematuro, principalmente quando a gente fala de parto prematuro espontâneo, como a doutora Marcela falou, não aquelas situações nas quais a gente carece de interromper a gestação por algum problema de saúde, são os quadros de sepse, tá? Que eu acredito que seja, na verdade, o principal que a gente encontra, pelo menos na nossa realidade aqui, né, do nosso serviço, que muitas vezes esses prematuros acabam nascendo em vigência de infecção materna, muitas vezes assintomática. É muito comum, e vocês que trabalham mais com a parte de obstetrícia sabem que a gente tem nessas gestantes muitas vezes infecção urinária ou até mesmo quadros iniciais de coriomielite, né, que a gente acaba, acredito que aqui o serviço faça anatomopatológico dessas placentas depois, e a gente vê que tem muitos casos de coriomielite nessas situações, né, que acaba predispondo o nascimento prematuro. Se nós formos pensar em outras causas, assim, asfixia perinatal também é uma das causas que mais leva a óbito, aí, claro, de uma forma geral. Doutora Marcela, existe alguma intervenção durante o pré-natal ou mesmo durante o trabalho de parto e nascimento que possam reduzir essas taxas? Sim, existem algumas medicações, tá? Então, frente a um diagnóstico de trabalho de parto prematuro, a gente tem o corticoide, né? Que a gente sabe que muda desfecho, diminui tempo de internação de UTI, diminui tempo de ventilação mecânica. O corticoide, ele deve ser prescrito até as 34 semanas, tá? Que a gente sabe que tem benefício e, idealmente, esse parto deveria acontecer dentro de 48 horas após a primeira dose. A gente faz em 2 doses, tá? A cada 24 horas. E dentro de 7 dias, para esse bebê poder se beneficiar desse corticoide, tá? Pensando em sepse, né? A prevenção com antibiótico, tá? Para prevenir principalmente o Streptococcus do grupo B, né, que é o principal causador da sepse neonatal, e o sulfato de magnésio também, tá, que a gente prescreve em bebês que estão em vigência de nascimento até abaixo das 32 semanas de gestação, pensando na neuroproteção, certo? Então, se for um parto, como a gente já conversou, eletivo, né, terapêutico, e a gente conseguir fazer esse sulfato de magnésio pelo menos 4 horas antes do bebê nascer, a gente sabe que tem um benefício melhor, tá? Mas, se não, a gente faz de qualquer forma pensando que alguma coisa vai beneficiar esse bebê, tá? Sabendo identificar um verdadeiro trabalho de parto prematuro, surge sempre aquela dúvida. Doutora Marcela, quando tentamos inibir o trabalho de parto,
E a partir de quando ou em que situações ele não pode mais ser inibido? Então, a gente tenta inibir esse trabalho de parto conforme a apresentação dessa gestante, tá? E pela idade gestacional. Então, a gente tenta inibir até as 34 semanas, tá? Ou pensando, se tu tiver em uma maternidade que não tenha UTI neonatal, que tu precise transportar, pela literatura é aceito entre 34 e 36 a gente tentar inibir, mas seria só pensando no transporte dessa paciente, tá? Para que esse bebezinho nasça num centro mais especializado. Se não, se a gente está no caso do nosso serviço, é até as 34 semanas, tá? Em que situações, né, que ele não pode ser inibido? Então, existem algumas situações em que a gente não vai prescrever medicações que inibam o trabalho de parto, tá? Por exemplo, em vigência de infecção, que a Marina falou, uma coriomielite, a gente não deve inibir, tá? A gente vai fazer esse bebezinho nascer, tá? Em alguns casos, por exemplo, de bolsa rota, tá? Ruprema, quando a bolsa rompe antes do parto, a gente também não deve inibir. Então, tem algumas situações que a gente tem que ter esse cuidado. E, doutora Marina, nos casos em que estamos diante de um parto prematuro extremo, por exemplo, a equipe da pediatria conversa com os familiares sobre a viabilidade deste RN e a partir de quantas semanas, mais ou menos, o nosso serviço consegue atender um prematuro? Sempre que a gente tem uma situação de um parto de alto risco, seja, por exemplo, um prematuro, independente da sua idade gestacional, ou até mesmo que nós já saibamos que o paciente tem alguma má formação que pode elevar os riscos de óbito, sim, é importante e nós sempre temos uma conversa com os familiares, né? Sempre com a gestante, e com quem está acompanhando, geralmente o pai do bebê, que se encontra junto, explicando o que nós vamos fazer no atendimento, que o paciente vai precisar de hospitalização, que muitas vezes essa hospitalização é longa, que o paciente pode vir a precisar de suporte ventilatório, né? Tudo isso a gente conversa sempre para que eles entendam que o nascimento daquele bebê vai ser diferente do que eles esperam de uma gestação que vai até o termo, né? E ali no nosso serviço, nós recebemos a partir das 24 semanas de idade gestacional recém-nascidos, tá? Idades gestacionais menores do que isso, a chance de evoluir a óbito ainda no atendimento de sala de parto é muito grande. Então, nós ainda não tivemos nenhum bebê com idade gestacional abaixo disso, sempre a partir das 24 semanas. E em algumas situações já tivemos sucesso em dar alta para bebês com essa idade gestacional. Bebês abaixo de 500, extremo, tá? 375. A gente sabe que serviços grandes de grandes cidades, né? A gente, apesar de nós termos aqui em Pelotas 2 universidades e UTI, tudo muito bem equipado, a gente sabe que nos grandes centros a gente tem um pouco mais de infraestrutura, vamos dizer assim, tá? Bebês com 300, 400 gramas, qual a nossa experiência aqui? Porque, assim, eu como obstetra, vou te dizer, bebês com 1 quilo, 1,2 kg, 900 gramas, já tivemos sucesso, né? Claro, não é o habitual, né? Mas, geralmente, se manda, por exemplo, para Porto Alegre. E qual é a nossa experiência aqui na região? Embora a gente tenha equipamento, tenha pessoal, mas o nosso sucesso com esses extremos. Eu acho que esses extremos são quase a classificação que a gente traz para microprematuros já, né? Infelizmente, com estes pacientes, a gente não tem taxas de sucesso elevadas, tá? A gente tem realmente estrutura para isso, mas a questão, eu acho que de manejar bebês tão pequenos ainda nos falta um pouco, né? Até por questão de estrutura, de como ventilar esses bebês, nós ainda não temos tanta experiência. Ali na nossa prática, a partir de 500, 600 gramas, a gente consegue sim ter sucesso. São pacientes que ficam internados muitas vezes 90 dias para mais. Nós tivemos um bebê, eu acho que ela está fazendo 2 anos hoje, agora,
que ela pesou 680 gramas e ela ficou 6 meses hospitalizada e foi para casa bem, dentro da realidade de prematura extrema dela. Mas acaba que, infelizmente, como centros maiores, não que eles não intercorram lá, eles intercorrem bastante também e tem internações prolongadas, mas como esses que tu citou, ainda nós não temos muito sucesso. São alguns que nós conseguimos que evoluam para auto-hospitalar, porque realmente eles intercorrem bastante, né? E aí acaba diminuindo a nossa taxa de sucesso, vamos dizer assim. Sim, a régua é bem mais embaixo, né? Então não é o nosso dia a dia. E doutora Marina, aproveitando então essa tua fala, a gente gostaria que tu contasse um pouquinho mais como é a rotina na UTI neonatal com os bebezinhos prematuros e quais são os principais cuidados e desafios, tá, no dia a dia. Uma rotina de UTI, para a gente que não está lá todos os dias, não faz muita ideia de como ela é, né? A gente vê aquela porta cinza ali quando a gente passa o elevador e a gente não tem noção do universo que está acontecendo ali dentro. Na verdade, ela é uma loucura, dependendo do dia, tá? Porque aqueles seres tão pequenininhos conseguem fazer coisas que nem gente grande apronta conosco, tá? Porque o que acontece? Quanto mais prematuro é o paciente, mais instável ele é. Então, nós temos um cuidado imenso com eles, principalmente, acho que o foco é falar um pouco mais desses prematuros extremos, porque todo o cuidado com eles é principalmente nos primeiros dias com neuroproteção. Na verdade, quando a gente está falando de prematuridade, o nosso cuidado já começa com a equipe da obstetrícia, né? Que eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, que é como prevenir, o que administrar na gestante para que a gente reduza risco de infecção, para que a gente acelere maturação pulmonar, para que a gente promova a neuroproteção. E quando toda a equipe está lá na sala de parto, tudo faz diferença. E a gente, às vezes, não se dá conta disso, né? Então, o atendimento deles começa na sala de parto. Ela sendo aquecida, ela não tendo barulho, a gente sabendo como pegar o paciente e entregar para a equipe, como o neonatologista tem que se posicionar e manipular essa criança, como são as estratégias de ventilação imediata em sala de parto, para que a gente consiga já iniciar uma estabilização alveolar, para que a gente consiga ter uma boa ventilação de início, porque a gente sabe que todos esses pacientes, querendo ou não, vão ter síndrome do desconforto respiratório por conta da imaturidade pulmonar e da questão de inativação do surfactante, né? E como a gente vai transportar ele, a incubadora estando aquecida, adequada, e dentro da unidade, todos nós respeitando o que a gente chama, nas primeiras 96 horas principalmente, de mínimo manuseio, tá? E aí, nessa situação, eu não estou falando daquele bebê de 1.200 gramas, eu estou falando daquele bebê de 600, 700 gramas, às vezes até menos, que a doutora Clarissa falou aqui, tá? Que é um bebezinho que qualquer manipulação em excesso vai causar hiperglicemia, vai predispor a hipotermia, vai predispor a hemorragia pulmonar, a hemorragia intraventricular. Então, todos os nossos cuidados com ele são visando essas questões. Promover uma ventilação segura, seja ela ventilação mecânica ou ventilação não invasiva ou CPAP, que garanta uma estabilização pulmonar com uma troca gasosa adequada. Já na chegada, administração de surfactante exógeno para melhorar a relação ventilação-perfusão, para que aquele alvéolo se oxigene de forma adequada, para a gente ofertar as frações de oxigênio menores possíveis para que a gente consiga, com isso, manter boa saturação, ter nutrição parenteral para esse paciente de imediato, se possível já ofertar uma dieta que a gente chama dieta enteral mínima, preferencialmente com leite materno, tá? Então, todos esses cuidados são promovidos já na chegada para esse paciente.
E pensando nesses cuidados, assim, principalmente com leite materno, como é que funciona a amamentação na UTI neonatal? A mãe consegue realizar a ordenha e o leite é oferecido ou tem uma dieta específica? Como funciona? A nutrição de um prematuro, ela é diferente da nutrição de um bebê a termo. Se nós formos pensar na questão do crescimento e do desenvolvimento desses pacientes, a literatura nos diz que a partir das 34 semanas de idade gestacional, um bebê é capaz de sugar, deglutir e respirar. Isso é uma situação complexa. Então, vocês podem notar que a gente que recebe bebês de 25, 26, né, e com idades acima disso, ainda não estão em condições de receber dieta via oral, né? Muito menos ainda de serem amamentados diretamente no seio. Então, como é que funciona tanto no nosso hospital como em outros hospitais? Nós temos ou banco de leite ou salas de ordenha, no qual existe uma equipe que vai receber essa mãe, vai ajudá-la a fazer a ordenha do leite, e esse leite materno cru, tá? Ou se nós estivermos falando de um local com banco de leite, leite humano pasteurizado, vai ser ofertado conforme o volume que nós determinamos para o recém-nascido, tá? Para o nosso pacientinho. Conforme os horários de administração da dieta. E aí esse leite vai ser administrado via sonda, ou uma sonda em posição gástrica oral ou nasogástrica, tá? E aí quando esse paciente já tem um peso adequado e condições de via oral, nós começamos a ensiná-lo a se alimentar pela boca e no seio materno. Muito obrigada, doutora Marina. Eu acho que isso é algo que todo mundo tem muitas dúvidas, principalmente em relação à amamentação, que é um tema tão delicado para as mães. Doutora Marina, aproveitando o gancho, uma dúvida que eu tenho, e já vi que outras pessoas também têm, tá? Dá pra gente, por exemplo, ordenhar em casa e levar esse leite para o hospital para doar para os bebezinhos da UTI? Sim, isso é possível. Recentemente, nós não temos um banco de leite, infelizmente, ainda no nosso município, tá? Mas nosso hospital tem uma sala de ordenha, no qual agora nós conseguimos receber também doações externas das puérperas que amamentam e assim têm o desejo de doar o leite, tá? E como que acontece? Geralmente a gente faz para todas as pacientes, tá? Para todas essas mulheres, uma ficha onde a gente vai pegar os dados, vai ver as sorologias, que isso é muito importante, porque existe da mesma forma que para doação de sangue, enfim, doação de leite materno também tem algumas situações que contraindicam. Então, a gente vai revisar sorologias, se elas já tiverem mais de 6 meses, se eu não me engano, é esse o prazo que elas usam. A gente vai solicitar, coletar, ver os resultados, nós vamos ofertar os frascos, tá? Para essa mulher que quer fazer a doação. Ela vai fazer a ordenha, vai congelar esse leite e nós vamos recebê-lo, tá? E aí ele vai para o banco de leite da FURG, onde ele vai ser processado e congelado para ser usado depois. Certo, bom saber isso aí, acho que é importante, né? Obrigada. Com relação à família, assim, a gente já conversou bastante, né, ali sobre as primeiras horas, que a pediatria conversa, né, sobre a viabilidade desse bebê, os problemas que ele vai enfrentar. Como que a família ela pode participar desse cuidado ali dentro da UTI, doutora? E como que fica, né, como que é abordada a questão psicológica dessas famílias durante essa permanência na UTI? Que às vezes a gente sabe que é bem prolongada. Como que ficam essas mães? Ter um bebê na UTI é sempre uma situação muito estressante, porque, na verdade, se nós formos parar para pensar, ninguém espera, durante a sua gestação, que o seu bebê vá nascer de forma prematura, né? E eu acho que sempre a primeira visita, ela é um tanto chocante, né? Porque o que acontece? Tu não tá esperando encontrar um bebê, muitas vezes, do tamanho que tu encontra, com as características que tu encontra, que a gente que trabalha com isso tá mais habituado, né? Fora isso, o teu bebê
não vai estar com a roupa que tu escolheu, até porque lá eles não ficam vestidos na UTI. Ele não vai estar no quarto que foi preparado para ele, porque ainda não é momento para aquilo. E em algumas situações, infelizmente, eles não chegam a conhecer o que foi preparado para eles também. Eles estão com sondas, eles estão com acesso, eles estão acoplados no ventilador. E parece que se a gente tocar, ele vai quebrar e desmanchar. Então, eu acho que quando a gente passa por isso dentro da UTI, nós, enquanto equipe, temos que começar a desmistificar um pouco essas coisas e fazer com que os pais se familiarizem um pouco com aquilo, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um prematuro extremo, a gente tem que explicar como é feito o toque neles, porque por exemplo, assim, se a gente não entende que a via de dor e a via tátil deles ainda é muito semelhante, às vezes o toque é doloroso. Então, a gente tem que explicar para os pais, quando eles entram lá, como eles têm que tocar no bebê, como ou conversar ou tocar para que o bebê receba um estímulo por vez. E isso é bem importante para a questão de um cérebro em desenvolvimento. E isso para que a gente explica? Para diminuir estresse e para dar segurança aos pais. Os procedimentos acho que não é a palavra mais adequada, mas os cuidados promovidos nesse momento, eles são feitos pela equipe assistencial, pela equipe de enfermagem. Mas a gente tenta, o máximo possível, fazer os pais presentes, porque naquele momento, muitas vezes, eles ainda não vão conseguir administrar dieta ou fazer uma troca de fralda, por exemplo. Mas muito em breve, conforme o paciente for ficando mais estável, eles vão conseguindo participar desse cuidado, sim. E uma das coisas que é muito importante, que a gente precisa promover de forma muito precoce, uma vez que o paciente já esteja em condições disso, é o método canguru. É o canguru, que é o momento em que o pai ou a mãe podem ficar com os seus bebês no colo, desde que eles tenham condições para isso. E condições que eu falo são condições hemodinâmicas, principalmente, porque pegar o bebê no colo entubado, pegar o bebê no colo com outro suporte ventilatório não tem nada que impeça, desde que o paciente consiga ficar confortável, que ele mantenha uma boa saturação. E é muito importante, outra coisa que tu havias perguntado, é nós darmos atenção, sim, a essa questão de como os pais estão, porque a gente nota muito uma questão que eu, pelo menos, percebo muito, que isso mais das mães, que elas se sentem muitas vezes culpadas por conta do nascimento precoce e das intercorrências que estão ali acontecendo, né? Então, eu acho que nós, enquanto equipe, também temos que ter esse olhar atento, porque muitas vezes acontece o adoecimento da família durante uma internação hospitalar desses bebês. E aí cabe a nós, a equipe de psicologia que nós temos dentro do hospital, acolher essa família, e eu digo mais acolher a mãe, porque geralmente a gente nota sofrimento maior na parte delas, né, para que elas consigam passar por essas situações que são muito estressantes, né? Sim. E doutora Marina, sobre as inovações, né, o que mais tem melhorado a sobrevida e a qualidade de vida desses prematuros? Como que a tecnologia e a ciência estão ajudando hoje a melhorar isso? Se nós formos ver, assim, eu acho que a neonatologia ela é uma das especialidades que mais acaba investindo em pesquisa, tá? E se a gente for dar uma olhada em termos de tratamentos, também é uma das que mais traz, apesar de já ter algum tempo, inovações, né? Eu acho que a grande medicação que faz diferencial para nós é o surfactante. Eu acho que é graças a ele que a gente conseguiu aumentar muito a sobrevida desses prematuros, porque eles literalmente morriam de falta de ar, né? Em função da síndrome do desconforto respiratório. Claro que tecnologias como estratégias para ventilação, que é uma coisa que é muito estudada, né, pelos profissionais, e aí eu não falo só da área médica, eu acho que os fisioterapeutas são muito importantes nisso, e cada vez mais eles vêm ocupando espaço dentro dos serviços para melhorar e otimizar a ventilação desses pacientes. Inclusive, eles já vêm discutindo
a questão do fisioterapeuta já na sala de parto, para a gente otimizar a ventilação com estratégias de ventilação adequadas para principalmente questões de recrutamento pulmonar, que faz toda a diferença para os nossos pacientes, né? E aí a gente fala de uma série de outras coisas, né? De ventilação por controle neuronal e tantas outras coisas para a gente melhorar os desfechos para esses pacientes e principalmente as complicações, que uma das nossas grandes complicações é a displasia broncopulmonar, né? É como a gente aprender a ventilar um pulmão tão imaturo. E se nós formos pensar na realidade que a gente tem hoje em dia, cada vez mais prematuros nascem e cada vez mais prematuros, né? Alguns anos atrás, e aí a gente fala talvez 30 anos, nem sei se tanto, um bebê de 30 semanas era, nossa, um prematuro absurdo, né? E agora, para nós, 30 semanas é algo muito tranquilo de manejar. Ah, 32, não, tá bem, vai sair bem. Exatamente, a gente até brinca, é o quase termo, mentira, não é, tá, pessoal? É 30 semanas, tem um monte de complicação, por favor, não se esqueçam disso. Mas nós ficamos muito tranquilos, dependendo da idade gestacional. Não quer dizer que nós não vamos ter complicações, que esse paciente não vai precisar de todo o nosso cuidado, mas a gente já sabe que o desfecho desses pacientes é melhor, né? E que os nossos olhares todos mais críticos se concentram para bebês cada vez mais prematuros. Então, a nossa realidade nos traz isso, 22, 23 semanas. E já existem locais em que tem sucesso com isso, mesmo que as internações sejam muito longas, né? E por isso que nós que trabalhamos com prematuridade, eu acho que também é importante a gente sempre lembrar assim, eu não vejo prematuridade como doença. Eu vejo, e eu sempre falo isso para os meus alunos, a prematuridade ela é uma consequência. Então, dentro disso, eu preciso entender, com essa situação que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Eu acho que um neonatologista, pelo menos também vejo dessa forma, a gente não lida só com doenças. Os nossos bebês são graves e intercorrem bastante. Mas a gente precisa entender que a gente está ajudando um bebê a se desenvolver e a crescer. Então, a gente precisa saber e estudar para isso, para a gente saber como a gente está fazendo isso. E como é o bebê que a gente vai dar alta e como vai ser a criança que vai crescer. Isso é muito importante também. Muito interessante, eu não tinha, assim, dimensão, principalmente dessa área ali da fisioterapia, já está entrando nesse cuidado, muito legal mesmo. E a gente, vou conversar um pouquinho sobre a alta desse bebê prematuro e esse suporte, né, para essa família. Como que funciona, assim, esse papel da equipe multiprofissional? Ela acompanha também esse bebê? Como que acontece ali essa rotina? Acho que depois da alta, é isso, né? Isso, acho que a tua depois pergunta da é alta, isso. no acompanhamento ali ambulatorial. O que acontece? Se tu fores ver sobre segmento ambulatorial desses prematuros, a nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta, sim, acompanhamento multiprofissional. Mas aí, como a gente já comentou antes, a gente esbarra na questão política, né? Se nós formos ler sobre como deve ser um ambulatório de segmento, ele tem que ser composto por neonatologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico, um assistente social, um nutricionista, porque e fora os outros especialistas que esse paciente possa vir apresentar, dependendo do que ele for apresentando de intercorrências durante a internação. Por quê? Porque a gente sabe que eles vão muitas vezes apresentar atraso de desenvolvimento, problemas motores, e aí a fisioterapia e o educador físico entram conosco nessa questão para fazer intervenção precoce. Esses pacientes muitas vezes são baixo peso ao nascer, extremo baixo peso ao nascer, e a gente sabe que o ganho de peso é diferente, eles não fazem um catch-up, que a gente chama, né? Que é quando eles acompanham a curva de crescimento. Tanto que até, se vocês não se recordam, mas
quem pode nos ouvir daqui a pouco lembra, a gente tem curvas específicas para acompanhar o crescimento do prematuro. A Suzana está concordando, porque ela lembra. Então, assim, isso acontece... Por quê? Porque a gente sabe que a velocidade de crescimento é diferente. Porque, às vezes, esses pacientes precisam de um aporte nutricional diferente, né? Então, a gente precisa de todas essas pessoas, de toda essa equipe, já lá na internação e depois dando seguimento nesse cuidado. A nossa realidade, infelizmente, não nos faz ter isso, por exemplo, em todos os ambulatórios, tá? Muitas vezes a gente acaba, quando esse paciente dá alta, fazendo os encaminhamentos para ele, e todos os nossos bebês ali do Hospital São Francisco saem com ambulatório de segmento, e aí nós temos ambulatórios pela manhã e pela tarde, que atendem os nossos prematuros, e nós encaminhamos para a rede pública para todos os cuidados que eles carecem depois. Mas a gente sabe que no ideal seria todos os locais que cuidam desses prematuros darem esse segmento todo no mesmo ambiente, tá? No mesmo espaço. E até que idade tem que acompanhar esse prematuro? O segmento deles, a parte mais importante é os 2 primeiros anos, tá? Alguns deles recebem alta depois disso do ambulatório de segmento, mas outros permanecem em acompanhamento. Eu acho que essa questão do tempo vai muito de como é a evolução desse nosso prematurismo. Aproveitando o gancho aqui que a Marina estava falando em política pública, prevenção, cuidados, a gente tem uma caixinha no podcast que vem sendo... as perguntas têm sido respondidas, né, conforme. A Lauren está nos perguntando em relação às taxas de prematuros nascidos em Pelotas, se a gente tem esse número, esse percentual ou a prevalência de prematuros na cidade de Pelotas. Então, isso vem sido estudado há um tempo, tá? Mas o que a gente tem? Em 1982, cerca de 6% dos nascimentos eram prematuros, tá? E esse número até então ele vem dobrando. Em 2004, chegou a cerca de 15%, e na última corte, que foi em 2015, ficou em torno de 14% dos nascimentos da cidade de Pelotas, nascimentos prematuros. E, Marcela, por que tu acha que esses nascimentos, assim, vêm dobrando? Por que não é o contrário? Por exemplo, diminuíram com a tecnologia e com todo o aumento da ciência? Então, eu volto a falar sobre um pré-natal de qualidade, tá? O que a gente vê hoje em dia na nossa cidade? As pacientes até conseguem chegar até as unidades básicas de saúde com o exame de gestação positivo e serem atendidas. Mas o que acontece a partir daí? Entregam para elas exames meio padrão, para elas fazerem, um ultrassom que orientam a fazer em torno de 12 semanas, para então ela retornar para a primeira consulta e aí consultar com o médico, tá? Então, nesse tempo, a gente já perdeu todo o primeiro trimestre de gestação. A gente já perdeu um tempo para identificar fatores de risco, poder mudar alguma coisa, orientar essa paciente melhor. Então, não adianta a gente só fazer a consulta de pré-natal. Tem que ser uma consulta onde a gente aborde tudo isso. Tanto uma anamnese adequada, quanto um exame ginecológico adequado, tá? E, por exemplo, essa paciente chegou lá na unidade básica de saúde já num segundo trimestre, né, ali da gestação, e se é identificado algum fator de risco que precise ir para um ambulatório de alto risco, essa paciente chega para nós, a gente vê isso direto, né? Chega quase que no terceiro trimestre. Então, que tempo a gente tem de corrigir alguma coisa? Tanto de prescrever alguma medicação, como, por exemplo, uma progesterona, né, que a gente sabe que a progesterona ela muda o desfecho de um próximo parto prematuro, se essa paciente teve um parto prematuro prévio, ou se essa paciente tem o diagnóstico de um colo curto, né? A gente sabe que isso muda o desfecho, prescrever, usar a progesterona muda o desfecho. Então, a gente não tem tempo nem de prescrever e nem de orientar e identificar algum fator de risco, né? Tanto até psicológico dessa paciente. Então, eu volto a falar do pré-natal de qualidade. Eu acho que isso é o mais importante. Como é importante, né, um pré-natal de qualidade, um planejamento familiar e um acesso a todos os serviços, né? Tá, e aproveitando o gancho, então, desses cuidados que a gente estava conversando, que a Marcela falou, além
de tudo que ela disse, a qualidade do pré-natal, que é o importante, mas essas pacientes ou chegam atrasadas ou até abandonam o pré-natal. Então, assim, a gente trabalha numa maternidade onde, por exemplo, tu tem 5 atendimentos, desses 5, a paciente, 3 delas não tem pré-natal ou tem um pré-natal incompleto, né? Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Então, a informação também. Hoje em dia nós estamos numa era de informática, de todas as informações, a gente não sabe a qualidade. Isso também serve na parte do sistema de saúde, né? Então, o que a Marcela diz, eu vou reforçar, o pré-natal de qualidade, seja na unidade básica ou nas universidades. Se vocês pararem para pensar, nós em 60 quilômetros nós temos 3 universidades de medicina, né? Então, hoje em dia, nós temos que ter a qualidade. E agora, como chegar, o desafio que nós, obstetras, enfrentamos, os pediatras e neonatologistas, né? É isso, esse desafio é fazer com que essas pacientes cada vez mais cheguem e tenham esse acesso à qualidade, que é o que a Marcela falou. Lembrando, assim, não só um pouquinho, assim, não só na questão do acesso, a gente ali que está lidando todos os dias com aqueles atendimentos ali na maternidade alto risco, como se tem chegado atendimento de parto mesmo prematuro, o paciente já está com uma dilatação acima de 6 centímetros, já está com contração, a gente vai revisar o pré-natal, não foi feito uma ultrassom transvaginal com medida de colo, às vezes não tem tantas consultas no pré-natal, ou às vezes até tem, mas o acesso dela, né, não consegue fazer essa ultrassom, então tem vários fatores ali que são limitantes e que contribuem também para essas taxas ainda serem elevadas, eu acredito. E até pensando nesse acesso, né? Acredito eu que antigamente a gente tinha obstetras em todas as unidades básicas de saúde, o que hoje em dia a gente não consegue mais, né? Apenas o pré-natal de alto risco, pelo menos aqui em Pelotas, é feito pelo obstetra mesmo. Pensando em tudo isso, essa prevenção e o cuidado da prematuridade, será que temos políticas suficientes? Então, sim, Suzana, o que tu falou é importante. Antigamente, a gente tinha ginecologistas e obstetras atuando nas unidades básicas de saúde, né? Hoje, a gente não tem nem, às vezes, um médico realizando pré-natal, né? Então, isso torna realmente o acesso ao pré-natal, e como a doutora Clarissa falou, elas manterem as consultas de pré-natal é mais difícil, tá? E principalmente identificar tudo isso que a gente já conversou sobre os fatores de risco, prescrição de medicação, quando que encaminhar ao hospital, né? Isso tudo tendo ali, seria o ideal realmente o obstetra fazer o pré-natal. Da mesma forma que é o ideal esse bebê ser atendido por um pediatra neonatologista, né? Então, quanto é importante ter um obstetra realizando um pré-natal, principalmente falando num pré-natal de alto risco, tá? E puxando um gancho, né? Tem um exame muito importante na gestação, que é o morfológico de segundo trimestre, tá? O de primeiro também é muito importante. E nenhum dos dois o SUS dá para essas pacientes, né? Elas não têm acesso a esse exame aqui, falando na realidade da nossa cidade, né? De Pelotas. E durante o morfológico de segundo trimestre, junto com esse ultrassom, a gente pede um ultrassom transvaginal também, que é para medir o colo do útero dessa paciente. E aí a gente consegue identificar um fator de risco para um parto prematuro que a gente consegue evitar, tá? As pacientes que têm um colo menor ou igual a 25 milímetros nesse ultrassom, a gente deve prescrever a progesterona via vaginal. E, de novo, isso muda o desfecho, tá? E ressaltando, né? Falando em saúde pública, falando em gasto, é um exame que preveniria esses nascimentos prematuros, diminuindo, então, o gasto com saúde pública, porque seria um bebê que possivelmente poderia não nascer prematuro, né? Não precisar de UTI, não precisar de suporte ventilatório, não precisar de medicações e não precisar de uma internação prolongada. Resumindo, a parte política, né? Onde a prevenção vai nos ajudar muito mais no desfecho, né? Trabalhar com a prevenção evitaria muito, e com a qualidade, no caso aqui do nosso o Novembro Roxo, e com a qualidade, e nos ajudaria muito nesses desafios quanto à prematuridade. Só posso fazer uma ressalva. Acho que não só pensar que essas políticas
ou melhor, acho que não seriam políticas, né, mas que todos esses exames e cuidados durante o pré-natal, que vocês já comentaram também, fariam essa diferença, mas às vezes a gente sabe que mesmo tendo esse cuidado, o bebezinho ainda pode nascer prematuro, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente frisar também. O fato de nós termos todo esse cuidado não quer dizer que o bebê não possa vir a nascer prematuro, mas é importante que quem está nos escutando, porque pode ser que daqui a pouco alguém que não seja da área médica ou da área da saúde nos escute também. A ideia com todos esses cuidados é, sim, prevenir o parto prematuro ou então garantir que este bebê nasça um prematuro tardio, vamos dizer assim. Por exemplo, que a gente que eu digo obstetrícia, né, a equipe que promove o cuidado materno, consiga levar essa gestação a uma idade gestacional, por exemplo, de 34 semanas, que para nós que fazemos o atendimento faz muita diferença na questão do cuidado, tá? Por quê? Porque é um bebê que, às vezes, a depender da idade gestacional, pode não precisar de uma hospitalização em uma UTI, por exemplo, pode carecer de um cuidado em uma unidade intermediária, que lá no nosso hospital a gente chama de unidade semi-intensiva, pela qual eu sou responsável. Ou, às vezes, dependendo, fica em contato com a sua mãe e vai para rotinas de alojamento conjunto. Eu acho que isso é outra coisa que a gente tem que frisar bastante também, que esses cuidados podem, às vezes, não impedir a prematuridade, mas postergar o nascimento desse bebê e faz muita diferença. Um bebê que usou um corticoide no tempo adequado, um bebê que fez um sulfato de magnésio bem indicado pela equipe que está cuidando da gestante. Todos esses outros exames também são importantes e eu acho que é interessante a gente frisar isso também. Exatamente, né? Eu acho que o importante é isso. Pode ser que nasça prematuro, mas o nosso objetivo é minimizar os danos, né? Então, coisas que a gente pode identificar, tratar, prescrever, fazer, minimizar os danos para esse bebê e para essa família, né? Exato, eu acho que o principal, assim, que a gente pode, né, enquanto estamos falando aqui desse lado, das causas evitáveis, então melhorar todo esse acesso para tentar diminuir essas taxas daqueles prematuros que a gente conversou, daquelas causas que são evitáveis. Claro, como a gente também mencionou, tem umas causas que são indicadas, mas que a gente então consiga diminuir ou até melhorar esse outro lado, né, das que a gente não consegue evitar muitas vezes. Para encerrarmos, doutoras, que mensagem assim vocês deixariam para quem está nos ouvindo que está passando por isso agora? Tá bem, então para encerrarmos, doutoras, que mensagem vocês deixariam para quem está nos ouvindo sobre esse tema, então? Eu acho que é importante, acho que, na verdade, é entender um pouco de tudo que foi trazido aqui hoje, né? Da importância da parte obstétrica, de cuidado, de entender o cuidado que a gente tem que ter com o prematuro lá, já na sala de parto, entender a importância de estudar, que eu acho que aqui, como a gente está conversando bastante com alunos acadêmicos, e acho que a nossa função aqui, já que todas nós, que a exceção de ti, Milena, e da Suzana, somos docentes da universidade. Acho que a nossa função, além de trazer essas informações, é lembrar a importância de estudar, de procurar conhecimento, de tentar fazer, pelo menos eu sempre digo isso, de tentar fazer o nosso melhor e trazer o melhor para os nossos pacientes, né? E acho que isso também faz parte de ser dito aqui. É entender todas essas questões que a gente falou, da importância de um pré-natal, da importância de um atendimento adequado de sala de parto, de entender como pode ser a evolução dentro de uma UTI, de quais são os desfechos que esse paciente vai encontrar, porque uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a gente tem que cuidar, a gente está cuidando de um binômio, né? Então, a gente tem que cuidar daquela mulher, daquela gestante, a gente tem que saber que a gente vai cuidar de um bebê que vai crescer, vai virar uma criança, vai virar um adulto. E ele tem que ter uma vida de qualidade. Então, a gente tem que entender que a gente vai promover isso com o nosso cuidado. E aí a gente tem que pensar como é o cuidado que a gente quer ter para entregar essa criança bem depois
a sociedade, vamos dizer assim, né? Lembrar que a gente tem outros profissionais trabalhando conosco que são tão importantes quanto nós para que essa situação tenha sucesso, a prematuridade, para que a gente vença a prematuridade, vamos dizer assim, né? E acho que é mais ou menos isso, assim. E lembrar sempre que o bebê, ele não é um paciente que está sozinho, ele tem a sua família ao lado e que a gente também precisa ter um olhar atento a eles também, porque eles precisam também, às vezes, do nosso cuidado, tanto quanto aquele bebezinho que está ali na incubadora. Bom, então vamos encerrar nossa conversa hoje sobre prematuridade, né? O Novembro Roxo, a importância de tudo que a Marina e a Marcela falaram, da conscientização, então, informação dos cuidados com essa mãe e com esse bebê, desse binômio, né? Agradecemos imensamente as nossas convidadas, Marcela, obstetra, e Marina, neonatologista, tá? Muito obrigada pela conversa hoje e pelos esclarecimentos. E vocês que estão nos ouvindo até aqui, também o nosso muito obrigado pela companhia. Tá? Lembrando sempre, então, que a informação, a qualidade, né? A equipe multidisciplinar, multiprofissional, faz toda a diferença, né? Embora individualizando alguns casos, mas que o desfecho e o binômio mãe e bebê, no final, todos em casa, todos muito felizes. Muito obrigada.